Então, continuamos aqui em Gênesis 2:4, fala assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Você vê que a terra, até aqui, como eu disse, o capítulo 2 é uma recapitulação do capítulo 1, com detalhes que não tem no capítulo 1. E aqui a Bíblia diz que o Senhor não tinha feito brotar ainda nada sobre a terra, porque não havia chovido e também não havia homem para cultivar o solo. O Senhor só vai mandar a semente quando tiver homem para cultivar o solo. Enquanto não tem gente para trabalhar, Deus não manda a semente. Então, por exemplo, nós estamos aqui em Araucária agora. Temos aqui uma média de 90 pessoas no culto. Agora, em julho, vai fazer 2 anos que nós estamos aqui. Quer dizer, então, que há 2 anos atrás, um pouco mais, não tinha esse trabalho e essas 90 pessoas não estavam aqui, sim ou não? Olha aqui, sim ou não? Mas agora está. Por que está? Porque nós chegamos. E não é que nós chegamos e a coisa aconteceu porque nós somos bons. É porque o homem veio, agora pode cultivar a terra. Se tem alguém para cultivar a terra, Deus envia semente. Nós temos hoje um custo de aproximadamente R$11 mil com a escola de ministérios. Antes não tinha uma entrada de R$11 mil, não tinha entrada nenhuma, mas agora tem. Por que tem uma entrada de R$11 mil? Porque tem homens fazendo trabalho de escola de ministérios. Então agora tem gente, tem a semente, porque tem gente para trabalhar a semente, tem gente para cultivar a terra. Isso significa, olha aqui para mim, você está fazendo curso pastoral. Você quer ser pastor, tem chamado para isso, ou está no caminho para decidir se tem chamado para isso ou se não tem, também cabe. Por isso que você está estudando. Se é novo, pode dispor de tempo para descobrir se é isso que você quer viver da sua vida ou não. Então, quer dizer, agora que você está fazendo isso, então, futuramente, pode ser que você receba um chamado para uma cidade, para abrir uma igreja, para começar um trabalho, para fazer alguma coisa, ou até mesmo para ser um advogado. Você crê que alguém pode ter sido chamado para ser um advogado? Sim. E lá, no ambiente de trabalho, ele vai exercer o quê? Domínio. Não é exercer domínio só na igreja, como pastor. Não. A vida não encerra quando você se torna pastor. Alguém pode estar numa esfera do entretenimento, trabalhando lá dentro da Globo, lá dentro da Record, e esse é o chamado dele, sim ou não? Tá, agora que você sabe disso, Deus não vai te dar todos os recursos para você executar o teu propósito, fazer o seu chamado. O seu chamado vai ser executado com a condição que você precisa só depois que você der a resposta para isso. Então eu dou a resposta e Deus me dá a terra para me cultivar. Eu dou a resposta e agora a semente começa a vir. Não é o contrário. Não vem a condição e depois o chamado. Primeiro vem o chamado. Você crê, você que tem uma mente desbloqueada, você que é alguém que entendeu que você pode exercer domínio, aí você vai para a missão que o Senhor te chamou. E lá os recursos chegam até você. Quando eu falo recurso, não é só dinheiro, não. É dinheiro, é gente, é disposição, é saúde. Você tem que cuidar da sua saúde, sabia? Porque é impossível fazer a obra de Deus sem saúde. Você tem que ter saúde. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Muitos pastores negligenciam a saúde. Come de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, não faz um exercício físico. Isso é negligenciar o chamado do Senhor na sua vida. Por quê? Porque é impossível fazer a obra de Deus com diarreia. Ninguém dá conta de fazer a obra de Deus com desarranjo intestinal. Se você não dá conta de fazer a obra de Deus com diarreia, como é que você dá conta de fazer a obra de Deus sem saúde? Sem saúde emocional, sem saúde mental, sem saúde física. Aí,
come qualquer coisa, dorme de qualquer jeito, não se preocupa em pôr uma blusa se está frio, não se preocupa em fazer um exercício, não se preocupa em fazer um exercício mental. Sabia que tem exercício mental? Esses dias eu fui fazer uma compra, deu R$18, eu dei R$20 para uma moça, ela fez na calculadora, 20 menos 18. É R$2 o troco, é uma nota. Muitos de vocês teriam que fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque está acostumado, não exercita a mente. A mente fica enferrujada. R$15, dou 20, a pessoa não sabe que é só pegar 5 e dar, ela tem que fazer na calculadora. 15 menos 20. Se fizer o contrário, 20 menos 15 dá um negativo. Ela fala, meu Deus, errei. Por quê? Porque a mente está paralisada. Então, o Senhor vai te dar um chamado. As condições vêm depois que você aceita o chamado. Você tem que estar preparado para esse chamado. Amém, gente? Aí a Bíblia fala, todavia brotava água da terra. Tá vendo aqui? Não chovia. O que acontecia? Brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem. Da onde? Do pó da terra. Não foi do pó do ouro. Não foi do pó da prata. Não foi do pó de pedras preciosas. O Senhor te fez do pó da terra. Por quê? Porque para que haja multiplicação, tem que haver terra. Se você jogar uma semente no ouro em pó, nada acontece. Mas se você jogar uma semente no pó da terra, ela pode multiplicar. E você pode, daquela semente, ter muito mais riqueza do que do ouro em pó. Está entendendo? Você saiu daqui, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Jardim, hein? É importante saber, jardim. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma próxima à outra, no meio do jardim. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existia o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Guion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto, o rio Eufrates. Você viu que tem? Vai pensando nessa imagem. Tem um jardim intocável. Você já foi em lugares intocáveis? Dificilmente. Porque dificilmente tem um lugar intocável pela mão dos homens. Todo lugar, você vai chegar lá, vai ter um maço de cigarro, vai ter uma garrafinha descartável, vai ter um plástico, vai ter uma tampa de uma garrafa. Já não é intocável. Imagina esse lugar, um jardim com a primeira espécie de banana, a primeira espécie de maçã, o primeiro exemplar de melancia, o primeiro exemplar de melão, o primeiro exemplar de maracujá, o primeiro exemplar de tudo. O primeiro exemplar de leão, o primeiro exemplar de girafa, eram os primeiros de tudo, feito pelo Senhor. Agora a Bíblia diz que tem 4 rios. Cada um dos rios regam um lado desse jardim. Um dos rios passa por um lugar onde tem ouro. E um ouro excelente. Quer dizer, tinha ouro, não tinha ouro lá? Mas da onde que o homem saiu? Do pó. Não saiu do ouro. Tinha ouro, mas Deus não tirou o homem do ouro. Seria muito mais chique, não seria? E o homem saiu do ouro. E o Senhor soprou sobre o ouro. Tinha ouro para ele fazer isso, mas não, o Senhor tirou o homem do pó da terra. É dali que você saiu. Inclusive é para lá que você vai voltar. Porque lá é onde está a multiplicação. É exatamente na terra que tem multiplicação. Você percebe? O Senhor não te chamou para você viver sozinho.
Nós vamos ver isso, não sei se hoje ainda. O Senhor não te chamou para viver sozinho, o Senhor te chamou para multiplicar. O Senhor te chamou para multiplicar. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Você imaginou esse cenário? Sim ou não? 4 rios, um para cada lado, jardim perfeito, animais perfeitos, terra intocável pelo homem. Parecido com aqueles filmes lá, que o cara entra num lugar, num portal de teletransporte e chega num lugar que tem aves voando, e ele olha do monte assim, aquela terra bonita, o sol nascendo ou se pondo, árvores verdinhas, daí daqui a pouco ouve o barulho de um rugido de um leão, e uma árvore que parece que não tem nada, sai um monte de ave voando. Você já viu isso? Essa cena em filme? E aí eles estão olhando aquilo, tipo a terra perdida, né? É mais ou menos isso aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você pudesse voltar para qualquer parte da Bíblia, qualquer parte, para presenciar um acontecimento, que acontecimento você gostaria de voltar para presenciar? Começando daqui. Rápido, vai gente, rápido. Dilúvio. Jardim. Pedro andando sobre as águas. Pedro andando sobre as águas. Jesus ressurreto. Josué parando o tempo na luta. Josué Parando o tempo para lutar. Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Eu voltaria pro jardim. Para o jardim. Eu acho que Jesus. Uhum. Agora, imagina esse momento aqui, é o ápice de tudo que o Senhor fez. Depois desse momento, a terra foi só caindo, só caindo, só caindo. Esse é o ápice de tudo que Deus fez. E ele pega e põe um homem aonde? Aonde ele põe? No jardim. Agora, eu quero perguntar para você, jardim não dá lucro. Tem um lugar aqui que chama Jardim Botânico. Não produz nada, não tem uma árvore frutífera. Eles não cobram para entrar. As pessoas vão lá para tirar foto. Sempre tem uma criança que pisa numa flor. Sempre tem um grupo de adolescente que um empurra o outro no galho de flor e amassa tudo. É jardim. Jardim não dá lucro. O Senhor não colocou Adão numa lavoura. O Senhor colocou Adão no jardim. Jardim é para desfrute. Jardim não é para lucro. Jardim é um lugar só para fazer o quê? Só para caminhar. Aí ele pegou Adão, levanta Adão. E ele anda com Adão no jardim. Ele anda com Adão no jardim. Jardim é só para caminhar, é só para andar. E ele olha um lado, olha o outro lado. Aí ele fala aqui, ó, esses animais aqui. Ah, tem esse aqui também. Esse rio aqui, ele vai para o lado de lá. Aquele rio vai para o lado de lá, ó. E a girafa que você fez, e o elefante, você viu? Já deu nome para ele? E as aves, o que você achou? Tá entendendo? Então, ele pegou Adão para andar no jardim. Agora imagina se fosse uma lavoura. Como que seria se fosse uma lavoura? Aí lavoura, ele ia pegar o Adão, ia falar, olha aqui, ó, banana, batata. Você tem que cavar mais fundo isso aqui. Está muito raso. E outra, ó, vem daqui para você ver, ó, tá vendo aqui? Ó, 30 centímetros de distância entre uma e a outra. Aqui 10. Não vai dar certo. Vem aqui outra coisa. Você quer pinheiro? Pinheiro não pode estar perto de batata. Pinheiro suga toda a qualidade da terra. A terra fica alcalina, a batata não vai nascer. Outra coisa que eu tenho que falar para você, que eu tinha esquecido, ó, mandioca, né? Mandioca tem que estar mais fundo. Porque mandioca é raiz, então tem que estar fundo. Você vai comer a raiz, olha aqui dentro, vai comer a raiz, mas você tem que cultivar. Isso se fosse uma lavoura. Lavoura é trabalho, lavoura é suor. Está aqui uma enxada e uma pá. Vai cuidar. Agora Deus coloca ele aonde? No jardim. Jardim cultiva. Não, jardim é para jardim, é para caminhar, é para olhar. Olha essa rosa. Fala se não é bonita. Admirável, não é? E tem rosa rosa, e tem rosa branca, e tem rosa vermelha. Eu fiz, não é bonito? Ó, vem ver esse aqui é o girassol. Isso aqui vai ter um bicho que você vai ver. Ele tá voando ali, ó, aquele ali, ó. Chama papagaio, ele come isso aqui. Não precisa cuidar, ele vai vir comer. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui chama copo de leite. Já viu? Chama copo. Essa aqui, ó. Essa aqui é palmeira. Essa aqui, e vai dar.
É jardim. Jardim é para quê? Para relacionar. O Senhor não te chamou para uma lavoura, Ele te chamou para um jardim. Aleluia. Ele colocou o homem num jardim, só para ele cultivar e comer. Isso aqui, ó, todas as sementes vão te alimentar. Tudo você pode comer. Quer dizer, o Senhor não chamou o homem para fazer algo para ele. O Senhor chamou o homem para relacionamento, para um jardim. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Só tinha um pré-requisito: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou o homem à prova? Precisava colocar o homem à prova? Ele podia ter deixado o homem à vontade, não precisava ter colocado à prova. Mas o Senhor coloca à prova. Por quê? Porque Deus queria a obediência espontânea e não um homem robô. Deus queria que o homem obedecesse a Ele simplesmente por estar vendo que está morando num jardim e não tem lugar melhor para morar do que o jardim. Então, se Ele pediu para mim só isso, eu vou fazer. Agora, como é que Deus saberia o coração do homem se não tem nenhum limitador para ele? Ele só não podia fazer aquilo. No entanto, ele foi lá e fez exatamente o que não podia. Interessante que a árvore, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore do conhecimento só do mal, é a árvore do conhecimento do bem também. O homem, quando come dele, ele tem a mente, na verdade, a mente dele é corrompida e agora ele quer entender o bem e o mal. Aí é que entra a religião, porque o homem quer fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é bom, eu faço. Isso é mal, eu não faço. Aí entra o quê? A cartilha. É o que a maioria das religiões fazem. A maioria das igrejas evangélicas fazem. Isso você pode, isso você não pode. Aí você cresce nesse ambiente e você quer saber o que pode e o que não pode. Você não quer saber a vontade de Deus. Porque a árvore da vida é comer do próprio Deus. O homem tornaria, se comesse a árvore da vida, imortal. Não conheceria a morte. Então ele comeria do próprio Deus. O homem não quer comer do próprio Deus. Ele quer saber o que pode e o que não pode. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore só do mal, é a árvore do bem. Por isso que o homem acha que pode agradar a Deus, porque no entendimento dele tem coisa que ele faz que é boa, porque ele comeu da árvore do bem e do mal. Então tem coisa que eu faço que é bom, por isso eu devo ser abençoado, por isso eu devo prosperar, por isso eu não mereço que o meu filho nasça com problemas físicos, porque eu faço coisas boas. Por isso o meu marido não deveria ter me traído, porque eu faço coisas boas. Então eu entro no merecimento. E aí começa o homem a definhar a justiça própria, o merecimento. Aí o versículo 18 fala: então o Senhor Deus declarou: não é bom. Eu já avancei, para a queda, mas até aqui ainda não houve a queda. Ele só disse qual árvore não podia comer. A queda nós vamos falar amanhã. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Olha que interessante que no mundo maravilhoso que Deus criou, tinha uma coisa que não era boa. Tudo que Deus fez era bom. Lembra? Os 6 dias. Tudo que ele fez era bom. Agora aparece a primeira menção de algo que não é bom. Então o Senhor Deus declarou, ele falou. Olha o que ele falou: não é bom que o homem esteja só. A única coisa que Deus viu, que de tudo que ele fez não era bom, era fala comigo, solidão. Solidão não era bom. Por isso
O cristianismo não é uma obra para ser feita sozinho. O cristianismo é um empreendimento para ser feito a dois. Você não chega em lugar nenhum sozinho. Se você tem dificuldade de se relacionar, você tem que reconfigurar isso na sua vida. Você tem que mudar isso. Tem que dar um F5. Se você tem dificuldade para abraçar, você tem que mudar isso. Se você tem dificuldade para rir, para fazer rir, você tem que mudar isso. Porque isso tudo fala de relacionamento. Se você tem dificuldade de se relacionar, você está comprometido. Porque de tudo que Deus fez, uma coisa não era boa: a solidão. Você não pode chegar em lugar nenhum sem amigo. Você não pode chegar em lugar nenhum sem companhia. O dia mau é o dia que você tem que abrir a sua vida para um amigo. O dia mau é o dia que você deve procurar alguém para te ajudar. O dia mau não é o dia que você deve entrar no seu quarto, se cobrir e ficar assistindo Netflix. O dia mau não é o dia para você, eu vou orar e ficar deitado lá, orando. Olha, tem pessoas para te ajudar. A única coisa que Deus viu que era ruim era a solidão. Sabe por quê? Solidão é uma caverna, e dentro da caverna você ouve só a sua própria voz, porque a caverna é lugar de eco. Gente sozinha só ouve eco, só ouve a própria voz. Não vai desenvolver, a vida fica paralisada. A Bíblia fala então: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Isso aqui quem disse foi quem? Adão. Adão disse que o nome dela vai ser? Mulher. Deus nunca chamou ela de mulher. Deus chamava Adão de Adão e Eva de Adão. Os dois eram Adão, porque era uma coisa só, era uma carne só. Ele falou: essa vai ser chamada mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, aqui fala sobre o casamento, né? Começa a falar sobre casamento aqui. E um dos padrões do casamento é tornar uma só coisa, uma só carne, e deixar a mãe. O homem deixar a mãe. Tornar uma só carne. Não é isso que nós lemos aqui? Esta sim é osso dos meus olhos e carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher e da costela foi tirada. O Senhor fala que ela se tornará uma só, não é isso? Uma só com o homem, uma só carne. Você sabe que vou acabar falando sobre isso. A relação íntima entre o homem e a mulher, quando há relação íntima, tem duas partes no seu corpo que não tem pele. É a língua e o órgão sexual. Quando o homem tem relação íntima com a mulher, há beijo e há penetração. Nesse momento, o homem e a mulher se tornam uma só. Por isso a importância de você ter relação íntima com o seu marido, com a sua esposa. Toda vez que uma mulher e um homem têm relação íntima, eles se tornam uma só carne. Há uma conexão. É como ligar um equipamento numa rede de energia. Há uma conexão. A energia chega até o equipamento é ligado por conta da energia. Eles se conectam. Quanto mais vezes o homem e a mulher se conectam com outros homens e com outras mulheres, mais partes do outro vai ficando em mim e mais parte minha vai ficando no outro, porque é uma conexão, há uma troca de energia. Tá entendendo? Por isso que essa semana que nós estamos entrando num momento, numa festa no Brasil, chama Carnaval. Qual a maior propaganda do Carnaval? Use preservativos. Use preservativo, porque é um momento que ninguém é dono de ninguém. A moça tem relação sexual quantas vezes ela quiser, o homem tem relação sexual com quantas mulheres ele quiser.
sem precisar saber nem o nome, sem precisar estar nem no ambiente adequado. Qualquer lugar é lugar de ter relação sexual. E o homem, assim como a mulher, vai se conectando com pessoas que ele nem imagina quem é. Isso vai trazendo para ele uma energia. Quando eu falo energia, eu estou me referindo à ilustração que eu dei da rede elétrica e do equipamento que é ligado, que vai fazendo depósitos dentro dele e dentro dela, depósitos. Há uma conexão da alma, ele se torna uma só coisa. Alguém pode achar que não, mas isso vai influenciar totalmente na vida que você tem, de várias formas. Amanhã o homem decide casar, mas como ele teve relação com outras, vamos dizer assim, 5 mulheres, ele tem relação íntima agora com a esposa dele, mas ele fica lembrando da relação íntima que ele teve com a mulher número 3 que ele relacionou. A mulher agora casa, mas como ela conectou com outros homens, ela traz essa carga desses outros relacionamentos. Por quê? Porque tornou uma só carne, virou uma coisa só. E a Bíblia diz assim que para Deus isso é casamento. Olha só, para Deus isso é casamento, tornar uma só carne. Por isso a importância de você entender exatamente o que é o casamento. A última aula desse semestre é a aula de corte com graça. Eu quero que você ouça sobre corte. Eu sei que você já ouviu muitas vezes sobre corte, mas agora com a sua mente reconfigurada para tudo isso que nós estamos falando aqui ao longo desse período. Que a corte não é lei. Corte é coisa para gente humilde. Gente que entendeu que não é capaz de beijar e ficar só no beijo. Gente que entendeu que é capaz de não pegar na mão e ficar só na mão. Vai casar com 3 meses de corte e está casado. Por quê? Porque conectou. Tornou uma carne só. Olha a seriedade disso. Amém, gente? Então acabamos por aqui essa aula. Falamos sobre Gênesis 1 e 2. Amanhã falamos sobre 3 e 4.